Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelast, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Já estou aqui no YouTube há 8 anos, talvez, 770, 780 vídeos, e esse vídeo de hoje, pela primeira vez, é um vídeo inédito. Inédito em que sentido? Todos os meus vídeos publicados no YouTube até hoje foram vídeos para um público geral, para qualquer pessoa que quisesse assistir iria se beneficiar desse vídeo. Esse vídeo de hoje, ele é um vídeo nichado. Para que tipo de público? Para pessoas mal intencionadas, arrogantes, prepotentes, mal educadas e principalmente manipuladoras, tá? Então, se você não faz parte desse grupo, se você não tem nenhuma dessas qualidades, você não precisa continuar assistindo, tá? Agora, se você se encaixou em alguma dessas descrições aqui, fica comigo até o final que esse vídeo é para você. E por que esse vídeo de hoje? Porque 2 ou 3 semanas atrás, eu publiquei um vídeo bem curto, falando um pouquinho sobre uma peculiaridade, uma reflexão sobre algo relacionado a essa dieta da moda. Sim, eu posso afirmar que é dieta da moda, dieta carnívora. Depois você vai entender por que é uma dieta da moda. Só que o que acontece? Pessoas extremamente mal educadas fizeram comentários nesse vídeo que culminaram nessa minha vontade de fazer esse vídeo misto de desabafo com esclarecimento para ver se de uma vez por todas você, que foi uma dessas pessoas que fez comentário lá, abre a mente para algo muito maior, deixa de andar com esse tapa-olho, igual aqueles cavalos que as carroças usam no meio da cidade, você está enxergando tubular, enxerga maior. Só que para isso, vamos lá, alguns esclarecimentos aqui. Primeiro lugar, nesses 8 anos de trabalho aqui no YouTube, os meus vídeos, eles são vídeos que, a depender do dia que eu posto, são vídeos diferentes. Sexta-feira, que é hoje que eu estou postando aqui, é um vídeo mais esclarecedor, é um vídeo demorado, é um vídeo para quem não tem preguiça. Só que as pessoas me falavam que meus vídeos eram longos, então nas segundas-feiras eu comecei a gravar vídeos curtos, dicas. E foi justamente numa segunda-feira que eu publiquei essa dica. Depois eu boto o link aqui para você entender sobre qual vídeo que eu estou falando. Eu botei uma diquinha curta, tá? E eu vou até falar o que era a dica. Não precisa nem voltar lá para ver o vídeo que eu vou falar aqui. O que acontece? As pessoas muito perguntam, Samuel, o que você acha dessa coisa de dieta carnívora? E nesse vídeo eu fiz uma reflexão. Falei assim, olha só, quando a gente trabalha com medicina ortomolecular, na medicina ortomolecular existem diversas substâncias, ativos, conhecidos, que fazem um bem tremendo para o corpo, né? Principalmente chamados de antioxidantes. Os antioxidantes foram substâncias descobertas logo depois de se descobrir os radicais livres, e quando se descobriu os antioxidantes, se descobriu ali então um belo recurso, ferramentas para ajudar na saúde do corpo, tá? Por exemplo, quando a gente fala de resveratrol, é um antioxidante muito associado à saúde cardiovascular. Quando você fala de licopeno, é um antioxidante muito associado à saúde da próstata. Você fala de indol-3-carbinol ou diindolmetano, é um composto bioativo que tem um efeito protetor da mama. Só que todos os antioxidantes, a lista é enorme, picnogenol, licopeno, astaxantina, ácido alfa-lipoico, todos esses antioxidantes, todos eles são derivados do quê? De vegetais, de plantas. Nada disso é derivado da carne, é tudo de coisas naturais, como eu disse, vegetais ou plantas. Então, poxa, dieta carnívora é uma dieta que ela impõe que você coma só carne, tire da tua vida todas as fibras, né, os vegetais. E aí eu trouxe essa reflexão, como é que pode ser algo saudável você tirar da tua vida todos os alimentos da onde deles são extraídos os principais antioxidantes que a gente conhece. E aí, depois desse vídeo, eu fui atacado por defensores da dieta carnívora, tá? E essas pessoas, inclusive, foram muito mal educadas, coisa que eu nunca fui aqui com absolutamente ninguém em todos os meus vídeos, tá? Então, quando eu falei aqui sobre manipuladores, eu vou explicar o porquê, só que veja bem,
porque eu já vi que as pessoas têm uma certa dificuldade de compreensão. Talvez eu seja um péssimo comunicador, é a única explicação para isso, porque eu falo A e a pessoa entende B. Então, vamos fazer uma janelinha aqui, ó. Essa janelinha que eu vou falar agora é sobre o Samuel, tá? Não é sobre ciência, não é sobre nada. Porque, olha só, as pessoas escreveram lá o seguinte: ah, é óbvio que ele ia atacar a dieta carnívora, porque ele é vegano. É só por isso que ele atacou a dieta carnívora. Primeiro lugar, tá? A minha opção alimentar, eu nem trago isso, eu não levanto bandeira, eu não falo sobre a minha escolha alimentar. Mas hoje eu vou falar. Hoje eu vou falar porque eu vi que a minha escolha alimentar foi usada contra mim para manipular a tal dieta carnívora, tá? Primeiro lugar, não sou vegano, não sou vegetariano. O que define o que eu como é chamado de plant-based, tá? E eu vou explicar por que eu não gosto muito de ser chamado de vegano ou de vegetariano. Porque olha só, quando eu falo, quando uma pessoa se define vegana ou vegetariana, a imensa maioria das pessoas que seguem essa dieta por compaixão aos animais, ok? E aí, é só por isso. Elas não comem animais, mas elas comem batata frita, comem um prato de macarrão, comem pão, comem um monte de farinha, coisa que acaba com a saúde delas, e por isso que os veganos e vegetarianos foram taxados por pessoas extremamente doentes. Por quê? Porque justamente eles não têm obrigação de comer saudável, eles só não querem comer animais. E muitas vezes eles fazem por amor aos animais, mas eles não se amam, não têm amor próprio. Sentam numa mesa e comem um prato de batata frita e tá tudo certo, entendeu? E aí então por isso que eu não me defino com dieta vegana, com dieta vegetariana. O que quer dizer plant-based? Quer dizer uma dieta baseada em plantas, ou seja, eu não como pão, eu não como farinha, eu não como macarrão, eu não como coisa frita. A minha alimentação é uma alimentação extremamente seletiva em relação a plantas. Isso extrapola um pouco, não só plantas, vegetais, leguminosas, ou seja, a diferença é que eu não desembalo o que eu como, eu simplesmente descasco o que eu como. Tá, Samuel, então você quer dizer para nós que a dieta plant-based é a dieta mais saudável para uma pessoa seguir? De jeito nenhum, eu não posso falar isso. Por quê? Porque todas as vezes que eu vim aqui gravar um vídeo para você, eu fiz isso como porta-voz da ciência. Eu estudo, eu leio, eu busco artigo científico, eu identifico se esse artigo ele faz sentido ou se ele teve muitos vieses, muitas variáveis e, portanto, não se aplica. E quando eu chego a uma conclusão baseada em ciência, eu trago isso para você. Então, se eu falar que dieta plant-based, vegana ou vegetariana é uma dieta saudável, eu estaria aqui fazendo o quê? Uma manipulação. Tá, Samuel, mas então por que você segue uma dieta plant-based se não é o que é provado cientificamente? Veja bem, é o que eu estou tentando falar aqui agora. Por quê? Vou falar aqui meus motivos, tá? Meus motivos pessoais. Porque ao longo da minha vida, da minha trajetória como ser humano, eu venho tentando evoluir e melhorar como ser humano. Em que sentido? Existe uma coisa que me apavora, me aterroriza, que é o que? Hipocrisia. Eu busco não ser hipócrita. E muitas vezes na minha vida eu me identifiquei, atos meus de hipocrisia. Eu vou dar um exemplo na época da faculdade. Quando eu estava cursando medicina, eu morava sozinho e o que eu tinha no meu apartamento? Net pirata. Eu tinha net pirata, sim. Eu puxei um fio gato e eu tinha net pirata para não pagar uma mensalidade. Ok, eu nem tinha dinheiro para pagar, mas o certo era eu não fazer essa net. Só que mesmo com a net pirata, eu ia para um protesto político bater panelaço contra a corrupção, porque o presidente roubou e tal. Peraí, eu vou lá bater panelaço, mas eu tenho net pirata na minha casa?
Isso é hipocrisia, né? Quando eu me formei médico, eu dava 5 plantões de 24 horas por semana, eu passava o dia tomando café preto, me entupia de junk food, mas eu falava para os pacientes que eles tinham que comer bem, tinham que ter bons hábitos de vida. O que é isso? Mais uma vez, hipocrisia. Quando eu identifiquei isso, também comecei a mudar os meus hábitos de vida para o que eu faço hoje, onde eu boto a minha saúde em primeiro lugar. Eu poderia ficar aqui citando e listando diversos momentos da minha vida em que eu falava uma coisa, mas não era o que realmente eu acreditava, né? Hoje, eu sou perfeito? De jeito nenhum. Estou longe da perfeição, mas venho buscando esse tipo de identificação, identificando os momentos da minha vida em que eu estou sendo hipócrita. Tanto que eu vou falar uma coisa para você. Eu também hoje gosto de continuar falando mal do governo corrupto e tal. Tá, só que se você que está aqui assistindo o vídeo, se alguém que está aqui assistindo já foi ou é meu paciente, pergunta aí. Pergunta, bota aqui para mim. Quando você consultou comigo, você recebeu tua notinha fiscal? Eu tenho certeza que ninguém vai dizer aqui que não recebeu, porque 100% do que eu faço no meu consultório é tributado. Eu vou dar mais um exemplo para entender onde é que eu tento chegar e buscar. Eu perco vários pacientes, já perdi vários pacientes que vieram consultar comigo e pedindo para que eu emita a nota fiscal da minha consulta fracionado em 2 notas de menor valor. Para quê? Para que tente buscar lá do seu convênio, plano de saúde que reembolsa, a pessoa quer 2 vezes, reembolsa agora, mês que vem de novo. O que eu digo? Não. Ah, mas então eu não posso consultar contigo. Tudo bem, perdi um paciente, mas não vou incentivar que seja feito alguma coisa errada. Tá, chegou, entendeu? Então vamos lá, agora vamos fazer um link ao porquê que eu, Samuel, sigo esse tipo de dieta. Porque eu comia carne, até que chegou um momento que eu fui passar um final de semana na fazenda de um amigo meu e lá naquele dia eles foram fazer o que aqui no sul chama carnear, né? Foram carnear um porquinho, matar o porquinho, para que o porquinho fosse o almoço do domingo. E quando eu vi aquela cena do porquinho morrendo, aquilo fez tão mal para mim que eu não consegui comer o porquinho no domingo. Por quê? Porque eu identifiquei que eu não me fez bem ver aquele animal morrendo. Então ali eu parei e fiz uma reflexão. Pensei o seguinte, peraí, se botar um punhal na minha mão e botar uma vaca na minha frente e mandar eu enfiar o punhal na jugular da vaca, eu consigo fazer isso? Claro que não, não consigo. Eu não tenho capacidade para isso. Se pegar um toco de madeira, botar uma galinha com o pescoço espichado em cima do toco de madeira, me dar um machado para degolar, cortar o pescoço da galinha, eu consigo fazer isso? Claro que não. Então, peraí, eu sou hipócrita se eu comer um bicho que alguém matou para mim, só porque eu fui no mercado e está lá em pacotinho, né, como se aquilo nunca tivesse sido um animal. Então é o seguinte, eu identifiquei isso e eu parei de consumir carnes de animais, tá? Mas isso é uma escolha minha. Se você me perguntar e eu volto a dizer, isso é saudável, eu não posso trazer isso como base científica. Por quê? Porque ao longo da nossa existência científica como pesquisador, só existe uma dieta que ela provou, que ela superou o tempo, porque isso é o mais importante. Eu preciso de evidência científica que supere o tempo. Qual é a dieta cientificamente provada que supera o tempo? A dieta do Mediterrâneo, tá? É isso. Quando eu quiser falar para alguém com evidência robusta científica sobre dieta saudável e de longevidade, é a única dieta que eu posso trazer com evidência robusta científica. Ah, Samuel, mas aqui você acabou de se quebrar então, por quê? Porque está cheio de artigo científico publicado mostrando que a dieta carnívora é uma dieta saudável. Vamos lá. Esse ponto é importante para entender uma coisa. Em primeiro lugar, várias pesquisas recentes mostram o seguinte, que se você pegar as 5 universidades mais importantes, mais sérias do mundo, e você pegar todas as publicações dessas universidades
75% do que foi publicado não é na prática. A prática não se atua, tá? O que significa? É publicado na teoria. Na prática não se aplica. A prática não se aplica. Por quê? Porque vocês não têm noção, quando vocês falam em artigo científico, vocês não têm noção da dificuldade de fazer um artigo científico que não tenha erros, não, que tenha o mínimo de erro possível, porque sem erros é impossível, tá? Mas são muitas as variáveis que têm que ser consideradas. Então, diversos artigos já publicaram coisas. Por exemplo, vou dar um exemplo. 2 anos atrás publicaram um artigo mostrando que antioxidantes aumentavam o risco de câncer, tá? Eu falei, gente, tudo que eu falei até hoje caiu por terra, então vou ler esse artigo. Claro, o que eu vi ali? Que tinham pegado lá algumas células e colocadas para serem avaliadas isoladas, colocavam ali vitamina C, alguns antioxidantes, e as células sofriam alterações que não eram interessantes. Tá, mas espera aí, gente, olha só. Sabe aquela frase? Penso, logo existo? Células que estão isoladas, elas não podem ser utilizadas como algo que transmite como seria o funcionamento de células que estão em harmonia com todo o corpo. O corpo ele é um sistema integral, único. E quando eu tiro algumas células e tento estudar elas de forma isolada, é mais ou menos como eu pegar uma fábrica onde eu tenho 5 setores, eu tenho o setor que recebe a matéria-prima e avalia se está boa, o setor que vai lá juntar, botar colar alguma parte, depois eu tenho o setor de conferência, análise, o setor que empacota, aí eu pego 3 funcionários de um setor e falo, agora eu quero que vocês façam o produto final. Não tem como, porque a fábrica é o organismo, entendeu? Então, estudo científico é legal, a gente tem que ler, mas a gente tem que ter, no mínimo, critério para avaliação. E o que a gente entende? Eu vou contar uma historinha, acho que vai ser importante a gente avaliar, para entender por que hoje a tal da dieta carnívora ela vem sendo trazida como a dieta da saúde. Bom, sempre que na história nós tivemos nós tínhamos que lidar com uma nova situação de saúde que virou pandêmica, nós tivemos erros que aconteceram, tá? A primeira vez que isso aconteceu foi entre 1953 e 1954, quando começamos a conhecer algo que até então não era comum, infarto. O infarto não era uma doença comum, tá? O próprio Dr. Dudley White, um cardiologista que se formou em volta de 1920 e pouco, 1930, ele disse, eu fui cardiologista há 7 anos para poder ver o primeiro infarto. Ou seja, um cardiologista demorou 7 anos para ver o primeiro infarto. Tá? Depois, aumentando as doenças, aumentando, em 1954, quando cientistas foram incumbidos de estudar o porquê do infarto, um cara chamado Ancel Keys, o que ele fez? Ele distorceu, ele manipulou estudos para mostrar apenas os estudos que ele quis mostrar. Ele estava tentando provar a relação do consumo de gordura, de colesterol com o infarto. E ele não conseguiu fazer isso. Então ele manipulou estudos e ele trouxe então a teoria lipídica, né, dizendo que a gente infartava porque comia gordura, tá? Isso é uma mentira que começou em 1953, 54, e eu podia falar para você que em 2009 isso encerrou, porque foi o ano em que foi publicado o maior estudo científico que destruiu essa teoria, mas eu não posso te falar que isso encerrou em 2009, porque essa mentira foi tão bem contada que até hoje tem cardiologista que acredita nessa mentira. E que quando pega um paciente com colesterol aumentado, ele nem se preocupa em fazer uma avaliação bonita, uma avaliação individual. Ele logo dá estatina e fala assim, toma estatina porque o teu colesterol está elevado. Esse cardiologista está baseado na mentira de 1953, tá?
A gente teve muita conduta errada também durante a pandemia de Covid-19, né? 2020, quando veio a pandemia, mais uma situação inédita de que a gente não teve que tirar conclusões precipitadas e vimos que muitas coisas foram erradas. Agora, a dieta carnívora, ela vai ser falada daqui a alguns anos, eu espero que poucos anos, que não demore décadas, como mais uma manipulação que aconteceu, e eu vou mostrar para vocês como que essa manipulação aconteceu. O que acontece? Nós chegamos num momento onde praticamente se torna insustentável a obesidade no mundo, o paciente inflamado por excesso de gordura visceral, pacientes extremamente doentes e, portanto, gerando um custo absurdo para os governos que têm que lidar com pacientes hipertensos, diabéticos, botando stent no coração, fazendo hemodiálise, tudo por conta de uma alimentação errada, tá? E essa alimentação errada, ela praticamente se traduz em carboidratos simples, tá? Isso aqui foi quando houve, então, o início da destruição da espécie humana, o carboidrato simples. Só que o carboidrato simples, ele sofreu aqui uma injustiça, tá? Mais ou menos como quando mulheres elas têm uma traição, né? Casadas, aí o homem trai e elas falam assim, ó, homem é tudo igual, homem é tudo farinha do mesmo saco. Até a farinha que elas já usam, que ó, já faz uma analogia, porque farinha não presta, elas já jogam o homem no mesmo saco de farinha e a partir de então todo homem não presta, né? O carboidrato simples sofreu a mesma injustiça. O carboidrato, ele não deixou de ser classificado. Quando as pessoas querem falar mal do carboidrato simples, pouquíssimas falam assim, olha, o que faz mal é o carboidrato simples. Aí a gente começou a ouvir a frase assim, ó, o que faz mal é o carboidrato. Aí o carboidrato começou a ser demonizado. Já não importa mais se ele é simples ou complexo, né? Porque, vamos botar aqui de novo, eu tenho o carbo simples e eu tenho o carboidrato complexo. O carboidrato complexo, eu já trouxe várias vezes aqui informações de como isso faz bem para o nosso corpo, o quanto de benefício que ele pode trazer, tá? E o simples não. Então, como eu disse, porque uma forma de carboidrato é extremamente maléfica, o carboidrato passou a ser demonizado, virou o vilão, tá? E aí o que aconteceu? Aí veio, né, a necessidade de estudos para mudar a alimentação mundial. Só que aí veio como? Veio o início, ó. Isso aqui foi o início da desgraça que a gente vive hoje. A dieta low carb, tá? Por quê? Porque o low carb, ele tem um significado dentro do estudo nutricional. Dieta low carb, ao contrário do que parece, não é uma dieta de baixo carboidrato, tá? A tradução não é essa. A tradução é o seguinte, é uma dieta de baixo açúcar. Baixo açúcar, vamos melhorar isso aqui. Uma dieta de baixa glicose, tá? Baixa glicose. É uma dieta que mantenha níveis sanguíneos no paciente, né, no sangue, com baixa glicose, tá? Low carb significa baixa glicose. Só que, por um erro, uma confusão de tradução, o low carb virou o quê? Baixo carboidrato. Não importa qual seja, se foi carboidrato do bem ou se for o carboidrato do mal. E aí o que aconteceu? Aí as pessoas começaram a fazer dietas tirando os carboidratos. Só que vamos listar aqui para ficar claro, ó. No meio da dieta da pessoa, ela estava comendo pão, ela comia macarrão, ela comia, por exemplo, lentilha, ela comia batata doce, ela comia, vamos pegar outro exemplo aqui, ó, biscoito, e ela comia mandioca, tá? O que acontece? Essa pessoa que tem isso aqui na sua alimentação,
Essa pessoa consegue ter saúde? De forma nenhuma. Por quê? Porque ela come biscoito, ela come macarrão e ela come pão. E aí, quando começou a dieta low carb mal interpretada, né? Porque eu já entendi, ó, o que essa pessoa tem que tirar da sua vida para fazer uma dieta low carb? Ela tem que tirar o pão, a massa e o biscoito. Só que como ela estava achando que carb era tirar o carboidrato e ela não entende que existem dois tipos de carboidrato, ela tirou tudo isso daqui da vida dela. E o que aconteceu? Os exames melhoraram muito. Glicose caiu, insulina caiu, gama-GT caiu, hemoglobina glicada caiu, tudo caiu. Aí, o que parece? Olha, então, já que a dieta low carb é tirar todo o carboidrato e eu melhorei, aí veio a tal da dieta no carb. Isso aqui foi confundido, né? Aí agora tudo virou no carb. E a no carb, ela é o início da dieta carnívora, tá? Onde tirar todo o carboidrato significa ter saúde. Olha o perigo disso, tá? Eu vou fazer uma analogia que vai ficar fácil para vocês entenderem, tá? É mais ou menos como se eu pegasse uma população, pessoas que tomam assim, ó, que todos os dias tomam cerveja, todo dia toma cerveja e água, tá? Mesma coisa, ó, você tem aqui um líquido do bem e um líquido do mal, tá? Só que essa pessoa ela tem sinais claros nos seus exames de sangue de que ela tem problema no rim, claro, porque ela bebe álcool todo dia, toma água, água faz bem. Aí o que acontece? Aí eu vou fazer um estudo, que diz o seguinte, ó, vamos testar aqui, vamos tirar a cerveja e a água e vamos dar suco de caixinha para essa pessoa tomar todo dia, tá? E o que eu percebo? Depois de 2 meses, o estudo mostra que melhorou muito os índices. Aí então, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que suco de caixinha é o melhor líquido do mundo e que tomar cerveja e água não pode porque isso é muito ruim, tá? Entendeu o erro? Porque se eu tivesse tirado dessa pessoa só a cerveja e deixado a água, eu ia ter bons resultados. A mesma coisa aqui. Se eu tirar de uma pessoa todos os carboidratos simples e eu deixar essa pessoa só com os carboidratos complexos, eu tenho aqui o que a gente chama de uma dieta mediterrânea. Entendeu? Tá? Só que as pessoas não estão se dando conta disso, né? Porque olha só, é mais do que provado que você consegue fazer uma dieta low carb comendo carboidratos. Sabe por que você sabe disso? Olha que fácil. Tá cheio de produto low carb hoje para vender, industrializados, ok, né? Mas existe lá pão low carb. Não tem pão low carb? Tá, e esse pão low carb é feito de carne? Não, não é feito de carne, porque se o único sinônimo de low carb fosse carne, que é o que parece que o pessoal da carnívora está querendo trazer, o pão low carb tinha que ser feito de carne. Você vai comprar granola, tem lá granola low carb. E a granola low carb não tem frango desfiado dentro, ela é uma granola sem carnes. Ou seja, existe como você fazer uma dieta low carb comendo carboidratos e fibras, tá? A pessoa que mais trouxe, assim, a pessoa que derrubou com base científica que dieta low carb é uma dieta que tem que ser feita junto com plantas, junto com vegetais, é um cara chamado Walter Longo. Ele tem a dieta chamada FMD, Fast Mimicking Diet, tá? Que ele consegue fazer o corpo simular um jejum, entrar em metabolismo cetogênico, faz uma cetogênese sem comer absolutamente nenhuma proteína animal. Que eu não estou dizendo que é o que tem que ser feito, só estou mostrando assim, ó, para quebrar completamente a ideia de que a dieta carnívora ou cetogênica ela precisa de só carne e tirar completamente as fibras, tá? Bom, aí vem um outro problema, que
Por que que eu digo cuidado, tá? Cuidado com a dieta vegana, vegetariana, porque existe um movimento muito forte dentro desses tipos de dieta, onde as pessoas começam a entender, ok, o açúcar faz mal, o trigo transgênico faz mal, mas aí começa a mergulhar numa infinidade de opções funcionais, e realmente são funcionais, mas com muita farinha. Né? Pão low carb com farinha de amêndoa, um bolo low carb com farinha de coco, mas é tudo muito farinha. A dieta da saúde é a dieta onde você tem alimento integral, in natura, onde você não fica refinando e processando, não tem problema, no final de semana, quer comer um pãozinho low carb e tal, ok, mas está sendo a base da alimentação de muitas pessoas, isso realmente não é saudável. Mas agora, para continuar a minha insatisfação com os comentários trazidos aqui, muitas pessoas falaram para mim assim, numa falta de respeito, tipo, ô cara, tu não sabe de nada, tu tem que começar a estudar com fulano de tal, começaram a citar um monte de nomes de pessoas que falam super bem da dieta low carb, né? Quer dizer, que falam super bem da dieta carnívora. Olha só, entenda o seguinte, tá? Como pesquisador, existe uma coisa que também eu preciso seguir quando eu quero fugir da hipocrisia. Eu te falei, eu estou buscando fugir da hipocrisia. Eu seria extremamente hipócrita se eu defendo uma tese e eu refuto e não quero ler, não quero estudar coisas que vão contra a minha tese. Por exemplo, eu falo sim que o leite é algo muito inflamatório. E às vezes eu vejo um artigo publicado lá falando leite é anti-inflamatório. Cara, se eu quero continuar estudando e tendo coerência e ética, eu vou ler esse artigo. Vamos ver o que o pessoal vai estar falando. Como é que estão defendendo isso? Aí eu vou lá e leio e vejo que realmente aquele estudo, ele não considerou uma série de individualidades. Ele olhou lá porque o leite tem muito ácido mirístico e ácido mirístico aumenta uma interleucina anti-inflamatória. Ok, é óbvio que sim. Como é que o leite não vai ter coisa boa? É feito para um mamífero, para alimentar o filho da vaca. É óbvio que vai ter coisa boa. Só que daí eu vejo que no fim das contas o artigo foi evasivo, raso e que não provou nada. Então eu busco essa leitura. Então você não pensa que eu não leio sobre dieta carnívora. É óbvio que eu leio. Por quê? Porque eu posso estar errado e eu quero sim estar sempre aberto a aprender. Acontece que até hoje não teve nada, nenhum artigo, absolutamente nenhum comentário que fizesse com que eu realmente achasse interessante essa ideia, tá? Primeiro que quando você defende uma teoria, uma tese, você não pode subestimar a inteligência de quem vai ler aquilo, tá? Porque eu fui procurar, eu fui ouvir essas pessoas que tiveram voz por causa do YouTube, né? Porque o YouTube ele deu voz para quem antes só podia falar em boteco. Então qualquer um pode vir falar alguma coisa. Aí eu vejo assim, ó, a dieta carnívora não é uma dieta da moda, porque ela é uma dieta ancestral e foi por isso que nós sobrevivemos. Pessoal, vamos lá. Primeiro erro dessa teoria aqui, tá? Pode ter sobrevivido comendo carne? Legal. Agora, isso foi em uma época onde a expectativa de vida humana era de 37 anos, chegando no máximo em 45 anos de vida. Então, eu não tenho como avaliar isso e dizer, ó, sobrevivemos comendo carne numa época que vivia pouco, tá? É quase tão idiota isso quanto eu falar, por exemplo, eu assisti aquele filme lá, Sociedade do Gelo, né? Que foi aquele avião que caiu lá no meio do gelo, as pessoas ficaram 30, sei lá quantos dias, sabe, Fernando, quanto tempo a pessoa ficou lá? Foi muito tempo, né? Foi mais de mês. E o que as pessoas comeram lá? As pessoas comeram corpos humanos. Então tá, sobreviveram comendo humanos, então legal, a dieta que a gente tem que fazer a partir de agora é a dieta de comer humano. Pelo amor de Deus, se você fizer uma dieta
comendo somente junk food, comer hambúrguer, pizza, e fizer isso por 30, 40 anos, você também vai viver. Por quê? Porque o corpo humano, ele aguenta de 3 a 4 décadas mesmo sendo sucateado. Então, eu não posso falar isso. E se eu fosse sem vergonha e manipulador, que nem tentaram fazer comigo, dizer, ele fala mal da carnívora porque ele é vegano, nunca falei isso, nem sou vegano. Enfim, se eu fosse manipulador, o que eu ia dizer? Eu ia falar assim, olha, mas foi depois que a gente começou a plantar e ter agricultura e comer vegetais e plantas que a gente aumentou a expectativa de vida. Sim, eu podia falar isso, mas eu não vou manipular o meu vídeo aqui. Por quê? Porque esse aumento da expectativa de vida é porque nós descobrimos o antibiótico, saneamento básico, tomógrafo, a medicina evoluiu. Se talvez teve a introdução de uma alimentação com fibra, sim, eu acredito que sim, tá? Mas não vou manipular aqui e não vou usar isso a meu favor. Outra coisa, aí eu sempre falo isso, né, gente? Olha só, você tem que cuidar com as coisas que você fala, porque você pode ter uma super ideia inteligente e ela pode estar certa, mas se você falar uma besteira muito grande, a tua ideia toda ela cai por terra, tá? Por exemplo, o que eu ouvi de profissionais que defendem a dieta carnívora? Um deles falou o seguinte, que o ácido fólico presente na alimentação, ele não tem capacidade de ser absorvido pelo corpo, que a gente precisava que a vaca comesse o pasto com ácido fólico e daí a gente come a carne da vaca para que aquele ácido fólico fosse metabolizado. Isso é quase tão idiota quanto eu falar o seguinte, olha só, o cálcio que está na alimentação, o corpo não tem capacidade de absorver. Então eu preciso que a vaca consuma o pasto e eu vou tomar o leite da vaca para ter o cálcio do leite da vaca, porque se eu comer o cálcio... Gente, só um pouquinho, isso é tão idiota, porque a teoria... Primeiro que não tem isso, eu fui buscar se existe essa evidência, nem tem nada publicado sobre isso. Mas se eu quisesse ir indiretamente descobrir se isso é uma verdade, o que eu faço? Então eu pego o público vegano. Eu pego o vegano que não come absolutamente nada de carne e eu vou olhar os níveis de ácido fólico e eu encontro eles baixos? Não encontro. O que a gente encontra baixo no público vegano é a vitamina B12, ok? Mas a B9, que é o ácido fólico, não está baixo. Ou seja, isso essa teoria é refutada só por aí, tá? Aí eu ouvi outra profissional dizer o seguinte, que a fibra, ela entra no corpo e sai exatamente igual, que ela não existe absolutamente nada, o nosso corpo não tem capacidade de metabolizar a fibra, pelo amor de Deus. Quando a gente busca estudo sobre fibras no intestino, o que a gente entende? Tem mais de centenas de estudos mostrando que uma microbiota saudável, uma microbiota em simbiose, as bactérias do intestino vão pegar as fibras da alimentação e vão transformar em ácidos graxos de cadeia curta, que é o acetato, o propionato e o butirato. E o butirato, o ácido butírico, que é uma estrutura com 4 carbonos, vai se quebrar em 2 moléculas de 2 carbonos, que vai entrar na célula do intestino e talvez seja a maior estratégia anti-câncer de colo de intestino. Por quê? Porque a estrutura com 2 carbonos, que vai ser derivada do ácido butírico, ela vai entrar no enterócito, que é a célula do intestino, e promover vai refazer o epitélio do intestino, vai regenerar. A célula do intestino dura 4 dias, está sempre em regeneração. E quanto mais eu dou energia, isso daqui é energia para regenerar o intestino. Tá? Todos os consensos anti-câncer falam que fibra no intestino aumenta butirato. Aí vem uma pessoa e fala, não, a fibra entra e sai sem acontecer nada. Pelo amor de Deus, você está jogando no lixo toda a publicação científica de pessoas inteligentes, de pessoas renomadas, de pessoas que estudaram por décadas isso, e você vai lá e fala, não, elas estão erradas,
porque eu sei a verdade. A fibra não tem menor efeito no intestino humano, ou que nós precisávamos ter vários estômagos para comer fibra, porque animais que comem fibra, como vaca, tem não sei quantos estômagos e... Gente, só um pouquinho, olha só, a gente não tem nem paladar para comer carne. Se você pegar um animal carnívoro, ele come carne. Você que acha que é carnívoro, que vai fazer uma dieta carnívora, tirando todas as plantas, eu quero ver você pegar um frango cru e comer cru. Teu paladar nem é para isso. Você tem que cozinhar, botar um sal, dar uma temperada para tirar aquele gosto, porque senão você não come. Aí você quer me convencer que você não que a gente não pode comer frutas, verduras e tal, que é justamente o que o teu paladar gosta, saboreia. Aí vem a coisa assim, as pessoas que tentaram a dieta carnívora e que mais defendem a dieta carnívora, elas falam assim, olha só, eu mudei minha vida porque a dieta carnívora me deu saciedade. Eu não fico o dia inteiro querendo comer. É óbvio, você você está comendo uma coisa de digestão lenta, de trânsito intestinal lento. É óbvio que você ajudou na tua saciedade. Agora, por que você não tenta se questionar por que você era compulsivo por comida? Tá? Porque a pessoa que não consegue ter saciedade comendo é uma pessoa compulsiva, que é justamente esse o problema do mundo. A obesidade está associada à compulsão, e compulsão está associado à dopamina, tá? Muita dopamina. E aí isso aí não vem porque você tem que ser carnívoro e tirar toda a fibra da tua dieta. Isso vem porque você passa horas nas telas, porque você tem excesso de velocidade de comunicação, porque você vive no passado com depressão ou no futuro com ansiedade, mas não contempla o teu presente, não aplica na tua vida ferramentas e técnicas para viver o presente, o aqui, o agora. Aí vamos fazer o seguinte, então eu vou comer cascalho, porque eu vou comer cascalho, aí sim eu vou ficar sem fome. Busca corrigir o teu estado mental e emocional. Aí você vai ver como você consegue seguir uma dieta do Mediterrâneo, fazendo com que ela atenda às tuas necessidades sem ficar compulsivo e com aquela sensação de que não matou a fome. E além do mais, olha só, falando nisso, as zonas azuis, as blue zones, que são as 5 regiões no mundo, tá? Existem 5 regiões no mundo, tá? Na Grécia você tem a Icária, no Japão Okinawa, na Itália Sardenha, nos Estados Unidos Loma Linda e na Costa Rica Nicoya. São 5 regiões onde demograficamente falando a gente encontra a maior população longeva e saudável do mundo, tá? E o que elas comem? As 5 regiões onde mais se vive no mundo é onde a dieta mediterrânea é aplicada. Então, eu vou respeitar a dieta carnívora num dia em que a gente encontrar novas zonas azuis, onde as pessoas consigam chegar lá com uma dieta sem vegetais, sem comer legume, sem comer planta, sem comer absolutamente nada que não seja carne, como é a ideia da carnívora. Porque é muito legal você ir lá e levantar essa teoria de que a dieta é saudável, mas você não consegue encontrar locais onde as pessoas vivem mais com essa dieta. E a grande e única, talvez, o único embasamento da dieta carnívora é porque mostra que pessoas melhoraram sua saúde através de diversos estudos científicos. E eu, como disse, leio esses estudos científicos, eu vou lá e leio. E esses estudos, eles pegam pessoas que estavam muito doentes, pessoas com glicose alta, insulina alta, hemoglobina glicada alta, gama-GT aumentado, TGO, TGP aumentado, um monte de indicador aumentado, coloca na dieta carnívora e a pessoa muda a sua vida, tá? Mas vamos entender, lembra aquela frase, penso, logo existo? Se você chegou nesse nível de estar diabético, ferrado, estourado, você chegou nesse nível porque você estava comendo uma dieta americanizada, estava comendo pão, bolo, cuca. Tira isso da vida, você não precisa comer uma dieta carnívora, é só você aprender a tirar o que não presta da tua vida. E eu não encontrei nenhuma evidência, nenhum artigo que mostre que a dieta carnívora é superior à dieta mediterrânea. Esse artigo não existe.
Não tem uma publicação científica comparando dieta mediterrânea, mas mediterrânea mesmo, né? Não dieta mediterrânea 80% do tempo, mas comendo sobremesa de sorvete, gelato. A dieta mediterrânea, sem consumo de alimentos com açúcar, dieta realmente raiz, comparado com uma dieta carnívora. Não tem um artigo mostrando isso, tá? Ou seja, não existe evidência científica que mostre a superioridade da dieta carnívora sobre a dieta mediterrânea, uma vez que aqui as 5 regiões do mundo que mostraram prova, lembra que eu falei? Eu preciso ter uma prova que supere o tempo. Aqui eu tenho. A dieta mediterrânea, ela superou o tempo, são mais de 40 anos com evidência científica. E se eu quisesse ser sem vergonha aqui, como muita gente foi, e manipular de novo, eu ainda podia dizer o seguinte, olha só, nessa regiãozinha do mapa aqui, Loma Linda, que é uma das Blue Zones, olha onde é que está. Está nos Estados Unidos, tá? Um lugar onde a gente tem a maior população doente, infartada, obesa e diabética do mundo. E nesse país eu encontro uma região onde as pessoas vivem 100 anos sem doença. E se eu fosse esse manipulador, como foram aqui comigo, eu ia dizer o seguinte, sabia que Loma Linda é uma região, é uma cidade adventista? E a dieta adventista, pregada pela Ellen White, todos os livros da dieta adventista, fala em uma alimentação vegana, ou seja, a maior parte das pessoas que habitam Loma Linda e que, portanto, se destacaram no meio de um país onde todo mundo está doente, segue uma dieta vegana. E veja bem, eu não estou aqui dizendo para você que você precisa, então, seguir uma dieta vegana, porque, como eu disse no início do vídeo, eu não tenho essa evidência científica, tá? O que eu tenho aqui, volto a dizer, é a dieta do Mediterrâneo. Se um dia isso mudar, se um dia a gente tiver novas evidências, eu vou vir aqui pedir desculpa para vocês por ter mentido. Mas até hoje, veja bem, estamos gravando aqui, ó, dia 4 de julho de 2025, a gente não tem outra coisa, outra teoria, outra tese provada ao longo de anos que mostre que o segredo da longevidade está nessa dieta, tá? Então, a partir de agora você fica livre para escrever abaixo do vídeo, se quiser continuar sendo mal educado, continue, se quiser continuar com a cegueira coletiva, continue, mas dessa vez então eu vim aqui para fazer um vídeo mais completo, desculpe inclusive o tamanho do vídeo, mas falaram que eu fui muito raso, que eu não tinha embasamento para poder falar. Então agora está bem embasado, eu espero que sim, espero que você tenha entendido toda essa historinha do erro que começou com a tradução errada do low carb, achando que low carb é tirar o carboidrato, quando na verdade é tirar todo o alimento que gere pico glicêmico, leia-se carboidrato simples, que é o maior vilão do corpo humano, é o que acabou com toda a saúde do planeta. E agora você entendendo essa historinha aí, busca se informar um pouquinho mais, não acredita no que eu estou falando, nem quero isso. Vai lá e estuda, eu só estou te dando aqui ferramentas, conhecimento para você continuar buscando na história o entendimento para decidir qual é a melhor forma que você precisa para se alimentar, ok? Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá um like, compartilha, coloca no grupo de WhatsApp da família, dos amigos, que lá possivelmente tem gente que está sendo aí manipulada pela dieta da moda, sim, dieta da moda, dieta carnívora. E se você não está inscrito no meu canal, se inscreva, aciona o sininho para receber alerta de novos vídeos sobre saúde aqui para você. Se você quiser saber mais sobre a dieta mediterrânea, como se alimentar baseado nos pilares aí das últimas décadas, convido você a conhecer o desafio Barriga Inchada, que é um curso aí que eu e a nutricionista Luana Flores desenvolvemos para ajudar pessoas
que estão com a sua microbiota intestinal inflamada por conta de uma alimentação tóxica e que estão querendo buscar a melhora dessa microbiota, melhorando quadros de diarreia ou de intestino preso, barriga distendida e todas as manifestações que começam com esse tipo de desconforto no intestino, né? Tanto rinite, sinusite, candidíase, infecções urinárias, toda essa sintomatologia que pode sim ter começado numa barriga doente. Se você quiser saber mais sobre esse desafio, o link está abaixo do vídeo. Clica lá, se inscreva, participe e depois vem aqui deixar o seu comentário sobre a sua experiência, o seu depoimento sobre esse desafio. Fica aqui o meu muito obrigado.